Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse questionamento que está na tela de vocês e que virou centro de debates e dos noticiários do país durante esse mês de julho por conta de dois casos que aconteceram. Um aqui no Rio de Janeiro e outro na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Vamos falar um pouquinho desses casos para a gente depois tentar explicar o que significa, ou você sabe com quem a gente está falando, qual é o seu uso, quais são as consequências na sociedade brasileira. Então hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse termo que é bastante discutido quando a gente fala do famoso jeitinho brasileiro, tá? Mas vamos lá, é o seguinte, então, o primeiro caso que eu quero colocar com vocês ocorre no mês de julho, ou seja, no mês passado. Os dois casos vão acontecer, mas o primeiro é o seguinte. Repara lá, olha aqui a manchete comigo. Cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. Fiscal é intimidado por casal no Rio. Esse primeiro caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, como a manchete já está querendo colocar, no dia 4 de julho. Foi no bairro da Barra da Tijuca. Era mais ou menos o segundo ou terceiro dia de flexibilização das regras de quarentena no Rio de Janeiro, no qual foi autorizado a reabertura dos estabelecimentos noturnos. E aí, na época, um mês atrás, chamou muita atenção que no primeiro dia de reabertura, os bares eles ficaram completamente lotados e estavam desrespeitando essas regras de flexibilização. E aí, para tentar conter novamente a superlotação nesses estabelecimentos, a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, através da Vigilância Sanitária, fez todo um processo de fiscalização em diversos bairros do Rio que têm características de serem boêmios. Entre esses bairros estava a Barra da Tijuca. E aí, durante toda a fiscalização, o fiscal-chefe, Flávio Graça, ele mandou fechar um estabelecimento noturno que, primeiro, não estava respeitando as regras de flexibilização e, além disso, havia também a má conservação de alguns alimentos que poderia fazer mal aos consumidores. Insatisfeitos com a determinação da vigilância sanitária em fechar aquele estabelecimento, um casal, um homem e uma mulher, chegaram e tentaram intimidar o fiscal-chefe da vigilância sanitária naquele processo ali. E aí ele com o celular, o homem com seu celular, vem e pergunta para o fiscal-chefe qual havia sido a trena que a vigilância sanitária havia utilizado para determinar que naquele estabelecimento havia uma superlotação. Sendo que quando ele chega e pergunta qual era a trena que havia sido utilizado, aquela pergunta não foi uma pergunta qualquer, foi uma pergunta que tinha o intuito de intimidar e humilhar o fiscal, o chefe da fiscalização, que estava realizando aquele procedimento ali. O fiscal não se intimidou e respondeu com apenas um tá, cidadão. A mulher do indivíduo que tentou intimidar o fiscal, não satisfeita, chegou e falou: cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. Aquela cena foi filmada pela reportagem no Fantástico, programa que passa aos domingos no canal Globo. E aí rapidamente as imagens ganharam os noticiários, ganharam as redes sociais e o casal ele ficou extremamente famoso por conta de uma atitude grosseira, por conta de uma atitude intimidatória. E aí essa cena chegou nos respectivos patrões e eles acabaram sendo demitidos de seus empregos e sofreram todo um linchamento virtual por parte da sociedade que achou aquilo ali um absurdo. Então esse primeiro caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Exatamente 2 semanas após, no dia 18 de julho, um sábado também, aconteceu esse segundo caso aqui. Desembargador humilha a guarda após multa por não usar máscara em São Paulo, analfabeto. O que aconteceu? Esse caso já passou na cidade de Santos, região litorânea do estado de São Paulo. Nessa cidade é obrigatório o uso de máscara quando vai à rua. Se você não utilizar máscara e se recusar a usar uma, você tem que pagar uma multa de R$200.
E aí 2 guardas municipais estavam fiscalizando a Praia de Santos quando observaram um cidadão caminhando sem a sua respectiva máscara. Eles abordaram esse cidadão e falaram que, segundo o decreto da cidade, era obrigatório o uso de máscara e, se ele se recusasse, então ele seria multado. O cidadão então fala que decreto não era lei e que ele não reconhecia aquilo ali e que ele não colocaria a máscara. E se ele tomasse a multa por não colocar a máscara, ele pegaria aquela multa, rasgaria e tacaria no chão. Foi nesse momento que o guarda ele falou então que iria multá-lo, e aí esse cidadão ele se identifica como um cidadão diferenciado de todos os outros. Ele vai lá e afirma que na realidade ele era um desembargador fulano de tal. E ele, como desembargador, iria ligar para o secretário de segurança do município para o guarda resolver a questão com o secretário de segurança. O guarda não aceitou falar com o secretário de segurança e mesmo assim multou o desembargador, que pegou a multa, rasgou e tacou no chão. Esses 2 casos eles ganharam os noticiários do país por conta da atitude autoritária exercida pelas pessoas que sofreram alguma consequência por conta das fiscalizações exercidas pelas forças governamentais. Nos noticiários, esses 2 casos eles foram tidos como um upgrade do que a gente chama do você sabe com quem está falando. Ou muitos também chamaram do 2.0 do você sabe com quem está falando. E aí virou um centro de debate nos mais variados noticiários do país. No entanto, a pergunta que eu falo você sabe o que significa esse termo? Não. Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar falar aqui na aula de hoje. Por quê? Esse termo ele começou a ganhar força mesmo nos centros de estudo após a escrita da obra, do livro desse cara aqui, Roberto da Mata. Quem é Roberto da Mata? Vamos lá. Roberto da Mata, ele é um brasileiro graduado em antropologia pela Universidade Federal Fluminense e ele tem mestrado e doutorado pela Universidade de Harvard. Em 1979, ele escreve esse livro aqui, Carnavais, Malandros e Heróis, para uma sociologia do dilema brasileiro. Esse livro ele é brilhante, é um livro muito bom e que ele serve para a gente estudar a cultura brasileira, que serve para estudar o comportamento do brasileiro como um todo. E aí, quando aconteceram esses 2 casos, eu lembrei desse livro, que eu já tinha lido algumas partes dele, procurei na internet e voltei a ler, e achei interessante que seria interessante da gente abordar esse aspecto nas aulas de sociologia, para a gente tentar entender, contextualizar, se aproximar da realidade na qual a gente está vivendo. E aí peguei justamente a parte que o Roberto da Mata ele trabalha sobre o você sabe com quem está falando. E na aula de hoje, então, o que eu vou tentar fazer é mais ou menos fazer uma apresentação do que o Roberto da Mata ele encontra em sua respectiva obra, que ela é brilhante para a gente entender como é o comportamento do brasileiro, entender um pouco do que a gente fala sobre o jeitinho brasileiro, que a gente costuma falar muito sobre o jeitinho brasileiro. Porém, essa ideia de jeitinho brasileiro que a gente coloca é uma ideia quando a gente quer trabalhar de falar de um aspecto negativo da sociedade. Falar de que o brasileiro ele sempre tenta se dar bem em momentos no qual ele está sendo pego por fazer algo de errado. Então o da Mata ele dá uma contribuição extremamente importante para a gente entender alguns aspectos da sociedade, alguns aspectos do povo brasileiro. Então a partir de agora eu vou fazer uma apresentação do que eu estudei em relação ao da Mata e vou mostrar para vocês como que a reflexão dele é extremamente importante para isso, tá? Então vamos lá. Seguinte, na obra dele, no livro dele, ele busca fazer um estudo dos rituais brasileiros, dos rituais culturais brasileiros. E aí ele pega esses rituais e ele pode dividir em 2 partes. Ele divide em 2 partes. A primeira dos rituais que são considerados desejáveis
e a segunda dos rituais que não são desejáveis. Então, por exemplo, como rituais desejáveis, ele aponta, por exemplo, a ideia do carnaval, do futebol. Ou seja, toda vez que a gente vai falar do Brasil, toda vez que a gente vai falar do brasileiro, a gente sempre associa a nossa sociedade como um todo ao carnaval e ao futebol. A gente associa a nossa sociedade como um povo amistoso, como um povo feliz, que faz carnaval, que gosta de futebol. Então, geralmente, a imagem que existe do Brasil no mundo é essa. No entanto, os rituais brasileiros não são marcados apenas por pontos desejáveis. Ainda tem também os pontos que não são desejáveis. É nesse aspecto que entra o que o Roberto da Mata coloca como você sabe com quem está falando? E por que ele fala que esse questionamento faz parte dos rituais não desejáveis? Primeiro, ele entende que isso faz parte da cultura do brasileiro. Porém, geralmente a gente, quando vai falar, quando a gente quer passar a imagem do Brasil para fora, a gente deixa esse aspecto de lado. E por que a gente deixa esse questionamento de lado? Segundo da Mata, isso acontece porque a imagem que existe do brasileiro é de que o brasileiro é um ser amistoso e avesso ao conflito. Ou seja, se nós somos seres amistosos, a gente tem uma aversão ao conflito. A gente sempre tenta fugir de um possível conflito que venha a existir, porque somos amistosos. E aí, o você sabe com quem está falando, segundo Roberto da Mata, é a representação de um momento de conflito que faz parte da sociedade brasileira. Ou seja, ele está colocando para a gente que você só utiliza o você sabe com quem está falando quando há um conflito em curso. Ou seja, quando você está presenciando, quando você está vivenciando um conflito, você utiliza esse termo na tentativa de você terminar de forma brusca aquele conflito, de você terminar sem resolver aquele conflito efetivamente. Então, nós não desejamos ter essa imagem, não desejamos ter o você sabe com quem está falando como parte da imagem do brasileiro, porque isso quebra toda aquela perspectiva de que o brasileiro é um ser amistoso, de que é um ser avesso aos conflitos. Só que ele fala o seguinte, diferente do carnaval e do futebol, o você sabe com quem está falando, ele não é desejável. Mas há uma relação paradoxal nessa questão como um todo. Porque, na teoria, você deseja acabar, você deseja excluir aquilo da imagem do brasileiro. Mas, na prática, a gente vai sempre utilizar. E aí, quando eu estou falando aqui a gente, eu estou generalizando a sociedade brasileira. E aí, o que ele está colocando é justamente isso. O termo ele é paradoxal. Porque todo mundo quer negar a existência. Mas, ao mesmo tempo, quando se vê em uma situação difícil, onde você está acuado, a pessoa utiliza disso. Não à toa, durante o livro dele, durante o capítulo do livro dele, ele faz uma comparação desse termo, guardada as devidas proporções, com a ideia do racismo. Como assim com a ideia do racismo? Ele fala o seguinte, ninguém fala que existe racismo no Brasil, ou todo mundo nega ser racista. Mas a gente vê que em algumas situações, algumas pessoas que se dizem que não são racistas, elas vão e utilizam algum termo, elas se utilizam do racismo para com a pessoa que está ouvindo, para o seu interlocutor. O que o Roberto da Mata está querendo colocar é de que no Brasil existe uma ideia de que cada um tem que entender o seu respectivo lugar. Ou seja, cada um tem que se pôr no seu lugar. E aí você utiliza geralmente essa terminologia, esse termo, para colocar a pessoa que não sabe qual é o seu devido lugar. Então, o que o da Mata está querendo colocar é justamente essa ideia. Isso faz parte da cultura brasileira, é um dos rituais brasileiros, mas como não dá para você se orgulhar de sua utilização, você geralmente tenta esconder isso da cultura nacional.
isso de uma característica do povo brasileiro. Só que o Roberto da Mata ele começou a fazer essa discussão, sendo que no campo da antropologia ele está criando essa hipótese, mas ele precisa realmente confirmar se tudo isso que ele estava falando de fato existia na prática. Por isso ele faz um questionamento. O termo, você sabe com quem está falando, é uma forma socialmente estabelecida? Para tentar responder essa pergunta que ele fez, ele começou a fazer um questionamento a uma série de pessoas, ou seja, ele fez uma pesquisa antropológica para ele ter um resultado quantitativo, ou seja, a partir de números, ele definir se esse termo de fato era algo bem estabelecido na sociedade brasileira. E aí, dentro da pesquisa que ele fez, ele chegou na incrível resposta. Então vamos lá. Quais são os resultados que ele encontra dessa pesquisa? Ele viu que há principais possibilidades e condições de uso do termo você sabe com quem está falando. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que toda vez que acontece algum desses casos, é muito provável da pessoa que está acuada utilizar do você sabe com quem está falando. Então vamos lá. Quais são as principais possibilidades e condições de uso? Segundo ele, quando o indivíduo sente sua posição de autoridade ameaçada e ou diminuída. Ou seja, é o caso, por exemplo, que a gente pode pensar aqui, do desembargador. Quando ele vê que a sua posição de autoridade de desembargador está ameaçada ou diminuída por um guarda municipal, ele vai lá e utiliza esse termo para ele mostrar que ele era um desembargador e aquele cara ali era só um guarda. Então, numa hierarquia de poder, ele é quem mais mandava. Então, você não pode me multar porque eu sou um desembargador e você é um guarda. É basicamente essa ideia. Então, olha só, isso já está fazendo sentido o que o Roberto da Mata colocou para a gente. B, quando ele coloca, quando deseja impor seu poder. A gente pode misturar aqui B com A, porque faz sentido. Ou seja, ele estava querendo, ele sentiu a sua posição de poder ameaçada, mas ao mesmo tempo ele está querendo impor, ele está querendo reafirmar o poder que ele tem perante aquela sociedade. Então também faz um sentido aqui para a gente. C, quando busca inferiorizar o seu interlocutor que possui um status abaixo do seu. Também tem a ver com essa questão do guarda que eu estou colocando. E também tem alguma coisa a ver com o caso aqui do Rio de Janeiro. Quando a mulher fala que o marido dela é engenheiro civil formado melhor do que você. Ou seja, quando ela fala melhor do que você, ela está buscando inferiorizar o interlocutor, acreditando que ele era apenas, como ela, dentro da mentalidade dela, um fiscal sanitário. E aí depois foi se descobrir que esse fiscal sanitário, ele inclusive era doutor em veterinária. Então assim, repara, ela tenta inferiorizar alguém, dizendo que o marido era engenheiro civil formado melhor do que o fiscal, sem saber que na realidade aquele fiscal também era formado e ainda por cima era doutor. Ou seja, numa escala hierárquica de estudo, vamos colocar assim, o fiscal ele tem uma graduação, ele tem uma titulação maior do que o engenheiro civil. Ou seja, ela tentou utilizar aquilo ali de forma fracassada ainda por cima. Mas olha como faz sentido isso que o Roberto da Mata coloca pra gente no livro. Vamos prosseguir. O D, quando o emissor sofre de algum complexo de inferioridade. E aí ele tem que se reafirmar. E quando o interlocutor é considerado uma ameaça ao cargo que o emissor ocupa. Então o Roberto da Mata, dentro da pesquisa antropológica dele, ele colocou que essas são as principais possibilidades e condições de uso. Ou seja, sempre que acontecia alguma dessas características, é possível que a pessoa que esteja se sentindo ameaçada de alguma maneira, ela possa utilizar o você sabe com quem está falando. No entanto, além dessas principais possibilidades e condições de uso, o da Mata ele colocou que também existem
possibilidades alternativas de seu uso. Logicamente, em uma menor escala. E aí foi o que ele colocou. Subalternos que usam de alguém que tem uma relação de proximidade para inferiorizar o igual. Esse ponto aqui é extremamente interessante, porque toda vez que a gente fala sobre o você sabe com quem está falando, a gente imagina que a pessoa que esteja falando isso, ela tenha de fato uma autoridade dentro da sociedade, ela tem um poder que habilite ela a falar isto. Ou seja, a gente sempre imagina que é uma pessoa que tem um cargo político elevado, é uma pessoa que tem um cargo dentro do poder judiciário, algo do gênero. Só que o Da Mata ele aponta pra gente que na realidade nem sempre. Podem acontecer casos de subalternos que utilizem o título ou a função de alguém dentro de algum próximo, de alguém que tem alguma relação de proximidade, para eles se beneficiarem em cima disso. Ou seja, quando você é parado numa blitz e fala o seguinte, ó, meu pai é tal pessoa, eu sou funcionário de tal pessoa, meu sogro é tal pessoa. Ou seja, você está utilizando do poder que outra pessoa tem dentro da sociedade para você se beneficiar com isso. E isso é extremamente normal de acontecer também. Tá? Então, é quando você tenta falar de alguma pessoa como se essa pessoa fosse um padrinho seu, uma madrinha sua, justamente para você se livrar de alguma situação na qual você sabe que a única possibilidade de não sofrer com as consequências de tal ato que tenha cometido é através disso. Então, existe essa possibilidade do subalterno que ele é apadrinhado por alguém que tem algum determinado tipo de poder. Então, o Da Mata coloca isso para a gente também. Segundo ponto que o Da Mata coloca é a utilização por parte das crianças. Ele fala que existe em uma menor escala, mas as crianças também utilizam isso quando querem falar, eu sou filho de tal pessoa, meu pai é tal pessoa, minha mãe é tal pessoa. Então também há essa possibilidade. E também há, em menor escala ainda, a utilização por parte de mulheres como forma de defesa em situação de possível risco. Ou seja, quando uma mulher se sente acuada, quando uma mulher acredita e entende que está sofrendo algum tipo de risco, ela vai falar, meu pai é tal pessoa, para tentar fazer com que a pessoa que esteja próxima a cometer um ato de violência repense e evite de sofrer consequências extremamente negativas por aquele ato que ele vai fazer. Então, existem condições, existem possibilidades no qual as pessoas tentam se beneficiar em cima disso. E existe possibilidade também, por menores que sejam, de a pessoa se utilizar para tentar se livrar de alguma situação de violência que venha a ocorrer, como é esse último caso das mulheres que eu coloquei. Mas, baseado nisso tudo, baseado em todas essas possibilidades de uso, o Da Mata ele fala que o termo é familiar ao brasileiro. Ou seja, o brasileiro ele já está completamente familiarizado a este termo. Portanto, ele está colocando para a gente o seguinte, ó, isso é uma forma estabelecida no povo brasileiro. Você sabe com quem está falando, é uma forma estabelecida no Brasil. E por que é uma forma estabelecida? Primeiro, a pesquisa demonstrou que o brasileiro é familiarizado esse termo, e ele é familiarizado por dois fatores principais. O primeiro é de que sempre vai existir no país alguém para usar e alguém pronto para receber. Por que ele coloca isso? Que sempre vai ter alguém pronto para usar e alguém pronto para receber. Ele coloca isso porque ele percebe, ele tem a noção de que no Brasil a desigualdade social ela é extremamente gigantesca. Então existe uma escala de hierarquia, principalmente do ponto de vista econômico, muito bem estabelecida. Então sempre vai ter gente que vai estar no topo da sociedade pronta para usar e vai ter alguém que vai estar abaixo dele pronta para receber aquele termo. E aí quando a gente coloca aqui, quando ele coloca no caso, pronta para receber, não é que essa pessoa ela vai estar feliz de receber, ela concorda com aquilo ali. Não, mas a condição social dela,
abre brecha para que ela receba aquele termo ali, para que ela ouça aquilo ali. É justamente isso que o Da Mata está colocando para a gente. Já o segundo ponto que ele coloca é sobre a ideia da universalidade. Ele coloca que no Brasil a ideia de universalidade ela não é respeitada. A ideia de impessoalidade não é respeitada. O que ele está querendo dizer para a gente é que no país, tá? Ele coloca isso, que no Brasil as leis universais, as leis gerais, elas não são respeitadas por todo. Quem está no topo da hierarquia geralmente não busca ou não quer respeitar as leis que servem para todos, porque são pessoas que geralmente se sentem diferentes do restante da sociedade. Então ele coloca que aquela lei ali vale para todos, menos para mim, porque eu sou fulano de tal, eu tenho tal função. Repara, é mais ou menos, a gente pode começar a fazer uma comparação com a ideia dos cargos políticos no país. Os políticos, geralmente, eles não se sentem ocupantes de um cargo por um determinado tempo. Por exemplo, quando algum político ele vai falar sobre o que ele fala, eu sou político. Quando na realidade ele tem que falar, eu estou político, eu estou deputado, eu estou governador. Porque aquele cargo ali não é dele, aquele cargo é temporário, aquele cargo é transitório. E aí, se ele é parado em uma blitz, o que ele vai falar? Ele vai dar a carteirada. Eu sou político tal, eu sou deputado tal. Ou seja, ele está tentando se diferenciar. A ideia de impessoalidade, a ideia de que as leis valem para todos, no Brasil não é respeitada. É isso que o Da Mata está colocando aqui para a gente. E aí, quando ele coloca isso, que a universalidade não é respeitada, ele tenta reviver o conceito criado pelo Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Nesse livro, o Sérgio Buarque ele fala que o brasileiro, ele é reconhecido por ser o homem cordial. Quando ele criou essa ideia do brasileiro, muitas pessoas confundiram esse termo, acreditando que ele falava que o brasileiro ele é um homem amistoso, o brasileiro é um povo amistoso. Quando na realidade ele quis afirmar que o brasileiro, ele ao ser um homem cordial, é um homem que ele não consegue tratar as coisas universais, as coisas gerais, como deve. Ou seja, é um homem que constantemente ele faz do espaço público como se fosse algo privado, como se fosse algo do espaço privado. Então ele trata o espaço público como se fosse algo seu e não como se fosse algo da sociedade como um todo. Então o que a gente está querendo colocar aqui é o seguinte, de que há uma confusão no brasileiro, tá? Entre o espaço público e o espaço privado, quando não deveria existir. No espaço privado, eu sou tratado da maneira que eu devo ser tratado. Ou seja, se a casa é minha, por exemplo, eu tenho que ser tratado como dono da casa. Agora, quando eu saio do meu espaço privado e vou em direção ao espaço público, eu não sou o dono daquele local. Eu sou mais um e estou sujeito às regras como todos os outros. Então o Da Mata ele coloca, mais do que nunca, aquela ideia do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda faz sentido. Porque desde que o brasileiro é brasileiro, ele confunde e ele trata o espaço público como se fosse o seu espaço, como se fosse um espaço privado. E, na realidade, isso não tem que existir. Porque o espaço público ele é regido por leis universais, por leis impessoais. Então não interessa se você é um mendigo que geralmente é excluído da sociedade ou se você é o presidente da República. Todos têm que respeitar as mesmas leis da mesma maneira. Não há privilégio dentro da sociedade. Pelo menos não deveria existir privilégios
dentro da sociedade. Então ele começa a colocar justamente isso pra gente. E aí, quando ele coloca isso, ele deixa algo mais claro pra gente. Ele fala que no Brasil sempre há uma necessidade de se diferenciar em relação à universalidade. O brasileiro, ele não aceita ser apenas mais um. Ele precisa se diferenciar do resto. Ele precisa se descolar. Ele precisa mostrar que ele é alguém. Então, Da Mata ele começa a colocar esses aspectos pra gente. E é justamente daí, dessa necessidade de se diferenciar em relação à universalidade, que surge a ideia do cidadão não engenheiro civil formado melhor do que você, que desembargador fulano de tal. Então, por conta dessa necessidade, eles vão e falam isso. Por mais que a pessoa acredite que não tem essa mentalidade. Mas quando ele solta isso, mesmo sem pensar que pode acontecer isso, mostra que na realidade ele pensa daquela forma. É algo semelhante ao que algumas pessoas hoje fazem questionamentos muito fortes quando há algum caso de racismo. Se alguém é acusado por racismo, a pessoa vai lá e se defende. Não, mas eu não sou racista, porque eu tenho um conhecido que é negro, a pessoa que trabalha para mim é negra. Ou seja, é mais ou menos essa relação que o Da Mata está tentando fazer. E que hoje as pessoas nas redes sociais, na internet, nos centros de debate virtuais, eles tentam relacionar justamente com esses aspectos. Então, está mais ou menos dentro dessa mentalidade, está mais ou menos dentro desse aspecto. E aí, o Da Mata ele coloca pra gente o seguinte, ó, o Da Mata não, né? Eu baseado no que eu li no Da Mata, eu penso que esse cidadão não, engenheiro civil formado, desembargador fulano de tal, são novas variáveis para além das que o Da Mata colocou que já existem. Ou seja, Da Mata fala o seguinte no livro dele, ó, para além do você sabe com quem está falando, existem alguns termos, alguns questionamentos que eles visam colocar cada um no seu respectivo lugar, que servem de forma igual, para o você sabe com quem está falando. Que são eles? O quem você pensa que é, onde pensa que está, recolha-se a sua insignificância, vê se te enxerga. Ou seja, para além do você sabe com quem está falando, também existem esses termos que são variáveis e que vão ter a mesma função. Agora, se a gente pegar esse pensamento do Da Mata, a gente pode incluir o cidadão não, engenheiro civil formado, a gente pode incluir o desembargador fulano de tal. Ou seja, olha como algo que aconteceu em 2020, em plena pandemia, a gente consegue relacionar com um texto que o Da Mata fez em 1979. E ainda hoje faz total sentido pra gente. Então isso é extremamente interessante da gente começar a pensar, da gente fazer uma reflexão. Só que, além da gente fazer essa reflexão, a gente tem que começar a pensar aqui na parte final, no que o Da Mata ele começa a concluir na obra dele. Que é o seguinte, no fim ele coloca pra gente que ele concluiu que no Brasil o sistema legal é deformado pela moralidade pessoal. Ou seja, ele está colocando que no Brasil existe um conjunto de leis, existe um conjunto de regras que na teoria são regras para toda a sociedade. No entanto, as pessoas elas tentam se aproveitar dessas regras através de uma interpretação própria, de uma interpretação individual. Ou seja, as pessoas definem qual regra elas vão seguir ou não. O que é um erro, o que é um crime, vamos pensar dessa forma. Porque se as leis são gerais, todos têm que cumprir com as leis, todos têm que respeitar essas respectivas leis. É basicamente isso que o Da Mata está querendo colocar. E por que o sistema legal é deformado pela moralidade pessoal? Porque, segundo o Da Mata, as leis universais no Brasil, elas entram em choque com uma estrutura hierarquizada da sociedade. Ou seja, existe uma hierarquia social que não aceita ser tratado de igual para igual.
Ou seja, quem está no topo da hierarquia jamais vai aceitar com que as leis façam com que eles se relacionem de igual para igual com quem está lá na base da hierarquia social. E por fim, o Da Mata coloca pra gente que o trabalho dele é importante para a reflexão sobre a sociedade brasileira. E de fato, Da Mata tinha razão, porque em pleno 2020, como eu já coloquei, nós estamos fazendo uma discussão sobre o pensamento que ele propõe lá em 1979. Então, gente, o que eu quis fazer aqui na aula de hoje é basicamente uma apresentação sobre esse estudo, sobre essa obra extremamente importante do Roberto Da Mata, a partir de 2 casos que aconteceram no Brasil. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e que a partir de agora vocês comecem a fazer diversas reflexões sobre algumas coisas que a gente vê na sociedade brasileira e a gente trata com uma normalidade. Nem sempre a gente tem que tratar algumas tradições existentes na sociedade brasileira como algo normal, como algo imutável e que não vale a pena a gente tentar transformar. É isso por hoje. Nos vemos na semana que vem ao vivo. Um abraço para todo mundo. Continue se cuidando. Tchau, tchau, gente.